Quero começar fazendo essa pergunta. O que é autoajuda? Às vezes as pessoas dizem assim, você não pode falar na igreja sobre autoajuda. Isso é coisa lá do mundo. Na igreja nós dependemos totalmente de Deus. O dicionário diz assim, que é um procedimento que consiste em fazer uso dos próprios recursos para ajudar o indivíduo a se transformar, a melhorar. Interessante, né, Jader? Então, é você olhar para você mesmo e procurar em você recursos para você melhorar. Só que a autoajuda cristã é você ajudar-se a si mesmo com o auxílio e o poder de Deus. Isso é a autoajuda a qual nós cremos. Nós não cremos que temos o poder só por nós mesmos, mas nós cremos que há um poder em nós, juntamente com o nosso poder, que nos leva a sermos fortes no Senhor. Quero mostrar umas imagens e hoje a mensagem é ame-se, faça a escolha certa. Estão vendo esses dois senhores? O de azul está lendo para o outro senhor. Todos os dias este homem lê mais ou menos 20 minutos a 30 minutos para o outro senhor que não sabe ler. Esta é uma escolha certa. Esse rapaz escolheu tomar banho de chuva a permitir que aquela cadeirante tomasse chuva. Fez uma escolha certa. Esses dois policiais estão entregando pizza de um rapaz que tinha sido assaltado há 20 minutos atrás, e eles tomaram a pizza e foram entregar a pizza do rapaz que tinha sido assaltado. Ame-se, faça a escolha certa. Este é impressionante. Pode ver que está vestido com uma roupa de guerra, um soldado, e mesmo em tal situação, ele conversava com a filha via internet e lia uma história para a filha. E a ajudava a fazer os deveres de casa, mesmo estando quilômetros de longe, quilômetros de casa. Pais, para ser pai não precisa estar presente, mas tem que estar lá de uma forma ou outra, ajudando. Essa história é linda. Uma das meninas ganhou a rainha da escola e deu a outra a faixa de rainha, a que estava sofrendo bullying na escola. Faça a escolha certa. Este menino faleceu. O pai só tinha esta foto do filho. Colocou na internet e disse, eu gostaria de ter uma imagem do meu filho, mas não com os tubos. E mandou na internet. Ele recebe esta foto do filho. Olhe o bem que a internet fez para este pai. Ame-se, faça a escolha certa. Mas o que mais me impressiona é esse senhor, Eugênio Lazowski. É um médico, ele morou na Polônia, na época do nazismo, e ele, na cidade onde ele estava, ele descobriu que ele podia infectar as pessoas com um vírus morto de uma doença, elas seriam diagnosticadas positivamente, mas não teriam a doença. E assim, iriam pensar que na cidade tinha uma epidemia daquela doença, que se os médicos nazistas fizessem exames, descobririam que as pessoas realmente estavam com o vírus, com a doença. Sabe quantas pessoas esse doutor salvou? Uma cidade de 8.000 pessoas. Ame-se, faça a escolha certa. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu não sei se você, como eu, algumas vezes pensou, Deus fará tudo. Basta eu orar e Deus irá fazer. Meu marido me bate, me xinga, mas eu vou orar, um dia Deus vai operar um milagre. O sujeito me rouba na empresa, um dia Deus vai mudar o coração dele. Eu sou cristão, eu confio que Deus vai fazer a obra. E por muito tempo nós podemos pensar que tudo está nas mãos de Deus.
Mas Paulo em Coríntios diz que nós somos cooperadores de Deus. E Ellen White diz, muitos jamais atingirão a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu o poder para fazerem por si mesmos. Interessante. E ela diz, a cooperação da vontade e esforço humanos com a energia divina é o elo que liga o homem a Deus. Olha que interessante. O que liga você a Deus é a sua vontade, o seu esforço unido com o poder de Deus. E não somente Deus fazendo todas as coisas. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. E o que eu mais gosto são essas duas declarações dela, que ela diz assim, a graça divina, sem ela, todo esforço humano é inútil. A graça divina, sem ela, todo esforço humano é inútil. Por outro lado, ela diz, sem o esforço humano, o poder divino é vão. Sem o esforço humano, o poder divino é vão. Deus pode pintar o céu de azul, pode encher ao redor de você os pássaros cantando, colocar uma brisa suave, mas se você escolher continuar vendo o céu cinza, a vida triste, a vida melancólica, assim ela será. Você é o que você escolhe ser. Abra sua Bíblia. São João, capítulo 21, por favor. Esta é uma história clara daquilo que nós acabamos de ver, que a graça divina sem o esforço humano é inútil e que o esforço humano sem a graça divina é vão. E aqui Jesus deixou um exemplo claro disto. São João, capítulo 21. Segure sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para entendermos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21 de São João, versos 1 em diante. Depois disto, tornou a Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes, porque se havia despido e lançou-se ao mar ao encontro de Jesus, tamanha foi a sua alegria. Jesus, o poder divino, ali estava, mas de nada valeria ele estar ali, se eles não jogassem a rede do outro lado. Está muito claro que o poder divino estava ali, mas ele não seria usado se o esforço humano dos discípulos não tivesse sido exercido. Portanto, ame-se, faça a escolha certa. Você não é o que você diz, mas você é o que você faz. Mas o que você faz é fruto do que você pensa. Ellen White escreveu em Mente, Caráter e Personalidade o seguinte, a mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. E ela diz, a mente
é a capital do corpo. Portanto, as nossas escolhas determinam quem nós somos. Escolhas são atitudes. Escolha por escolha nada é, mas ela só é escolha quando ela tem uma atitude. Nossas escolhas que criam o nosso destino. Por isso diz Fernando Rojas, escritor espanhol, há mais de 500 anos, devemos acreditar somente em atos. Palavras nada significam. Porque alguém pode dizer para você, eu vou almoçar na sua casa. Palavras belas, mas se ela não comparecer, serão apenas palavras. Alguém pode dizer, eu perdoo você, mas se a pessoa continua guardando rancor, palavras não valem nada. Atitudes determinam quem nós somos. Ame-se, faça a escolha certa. Ellen White diz que o poder de escolher é o que governa o ser humano. Nós não podemos controlar nossos pensamentos, nossas ações, mas nós podemos escolher o que nós queremos, as atitudes que queremos ter na nossa vida. E este é o poder que nos governa, diz ela, é o poder de pensar e agir por nós mesmos conforme a vontade de Deus. Portanto, escolha ser você mesmo. Não há nada que você possa fazer mais precioso por você do que você escolher ser você mesmo. Não procure razões alheias para você sentir-se bem ou para o que você deve fazer. Afinal, sentir-se bem e o que você deve fazer é uma responsabilidade somente sua e de mais ninguém. Pare de pensar que os outros devem mudar, porque nem sempre mudam. E, na verdade, pergunte-se, por que eu quero que os outros mudem? Só porque isso me agradaria mais? Então, deixa eu dizer uma coisa a você. As pessoas têm o direito de escolher ser e fazer o que elas querem, mesmo que isso deixe você irritado. Mas é um direito delas. A escolha certa que cada um de nós pode fazer a si próprio é: nunca coloque os outros superiores a você, porque senão você nunca vai crescer. Você sempre será subjugado por uma submissão na qual não precisa existir. Você é único, assim como as pessoas são únicas. Cada um tem seu valor e ninguém tem mais valor que você. Segundo, não há ninguém que você deve gostar mais do que você mesmo. Se alguém no mundo que fizer dizer que você gosta, é você mesmo. Porque quando você gosta de você, você vai gostar também dos outros. Quando você se ama, você amará também o seu semelhante. Jamais viva para ter a aprovação dos outros. O importante é o que você pensa sobre você mesmo. A sua própria felicidade é de vital importância para você. Sem ela, todas as relações que você criar será de apego ou de carência. Precisa do seu carinho, só apegado a você. E se você criar esse tipo de relação, quando a pessoa morrer, você não terá estrutura para continuar vivendo, porque toda a sua relação foi de apego ou de carência. Você entende por que a razão de que você precisa fazer a escolha certa de você amar a si mesmo? De você gostar de você, mais de qualquer outra coisa? Às vezes nós pensamos, isso parece utopia. Isso não parece ser verdade. Mas sabe o que a Ellen White diz de Jesus? Que ele era justamente assim. Ela diz que nenhum aplauso mudava sua forma de ser. E nenhuma repreensão ou acusação o tornava triste. Jesus era alguém senhor de si mesmo. Jesus era sereno. O mar podia estar mais revolto que fosse, ele estava em paz. Jesus era sereno, tranquilo, senhor de quem ele era e de quem o cuidava. Talvez você pergunte, pastor, me diga, como são as pessoas que fizeram a escolha certa? Onde podemos encontrá-la? Como são as pessoas que fizeram a escolha certa, a escolha de serem elas mesmas? Essas pessoas
que escolheram ser elas mesmas, são pessoas que gostam praticamente de tudo que se refere à vida. Gente que se sente bem fazendo seja lá o que for. São pessoas que não gastam seu tempo se queixando e também não desejam que as coisas sejam diferentes, mas vivem como elas são. Gostam de piqueniques, livros, passeios, esportes, clubes, futebol, fazenda, amigos. Gostam praticamente de quase tudo. Elas gostam da vida. Se chove, elas gostam. Se faz sol, elas o aproveitam. Se estão em um engarrafamento de trânsito, em uma fila, numa recepção, enfrentam tudo com bom humor. Se estão sozinhas, estão em paz e felizes. E não pense que elas fingem ser assim. Elas são verdadeiramente. Se você perguntar para elas do que elas não gostam, elas encontrarão dificuldade de dizer alguma coisa que elas não gostam. Mas elas gostam praticamente de tudo. Embora existam perturbações, como doenças, secas, mosquitos, calor, injustiça, inundações, assim por diante, elas não passam o tempo presente se queixando disso. Em verdade, são amantes da vida e tiram dela o máximo que ela pode lhes dar. Essas pessoas que escolhem ser elas mesmas são pessoas sadias e realizadas, livres de todo e qualquer sentimento de culpa ou de ansiedade. Certamente admitirão que cometem erros, e quem não os comete, mas não vão passar o tempo todo desejando que não tivessem feito alguma coisa. Se fizeram, está feito. Não ficarão se lamentando de algo que está no passado. E eu gosto de olhar a vida como Deus quer que nós olhemos. Deus diz: não olhe para o passado e nem se preocupe com amanhã, porque Deus só trata com você com o dia de hoje. Ele diz: basta para cada dia o seu mal. Portanto, não se preocupe com o mal de ontem e não com o de amanhã. Viva só e unicamente o dia de hoje. Deus quer que você seja feliz hoje, que você escolha e faça a escolha certa de viver a vida hoje e não preocupado com amanhã, sem ansiedades. Essas pessoas reconhecem que a vida já foi vivida e nada que fizeram poderá voltar, portanto elas seguem em frente. Elas não têm nenhum sentimento de inferioridade, de infelicidade, ansiedade, preocupação, qualquer coisa desse tipo, porque sabe que isso não alterará o passado e não adiantará o futuro. Completa liberdade de sentimento de culpa é uma das marcas registradas das pessoas sadias. Se as pessoas vivem assim, muito mais nós que somos cristãos e temos a promessa: se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, diz a Bíblia. Está lá pronto para te perdoar. Então, por que viver com sentimento de culpa? Ele disse: se eu cuido dos pássaros, se eu cuido dos lírios que hoje existem, amanhã não existe mais, como que eu não vou cuidar de você? Para que criar ansiedade? Se cada dia Ele cuida de você. Essas pessoas que fizeram a escolha certa, elas vivem de uma forma tão natural como vivem as crianças. E Jesus falou que nós devemos ser como as crianças. Por que nós colocamos tantas preocupações sobre nós mesmos? Por que vivemos com tanta ansiedade sobre nós mesmos? Se temos aquele que criou os céus e a terra, que nos prometeu o pão e a água todos os dias, aquele que prometeu cuidar de nós, por que nós criamos ansiedades desnecessárias? Autoajuda. Ajude a si mesmo.
Não se prejudique com pensamentos depressivos, com pensamentos de que Deus está distante, que Ele não cuida de você, se preocupando com o amanhã. Se autoajude. Pense como Deus quer que você pense. Essas pessoas que escolhem ser elas mesmas, você encontrará entre essas pessoas felizes e realizadas uma ausência fora do comum da busca de aprovação. Elas não estão preocupadas se as pessoas vão aplaudir ou se vão criticá-las. Elas não estão preocupadas se as pessoas vão gostar ou não do que elas estão fazendo. Elas farão pelo prazer delas fazerem, elas estão felizes com elas mesmas. Elas não vivem, como vive a maioria das pessoas, buscando honra ou aprovação dos outros. Porque elas vivem bem com elas mesmas. São tão dirigidas por razões interiores que não têm, literalmente, interesse pelo julgamento alheio. Não que ignorem o aplauso e a aprovação das pessoas. Apenas parece que não necessitam deles. Essas pessoas que escolhem ser elas mesmas, amam sorrir e viver a vida. Acham graça praticamente de quase tudo na vida. Podem rir das coisas mais absurdas como das coisas mais solenes. Na verdade, elas adoram ajudar os outros a rir. Elas não riem das pessoas, elas riem com as pessoas. E posso dizer uma coisa para vocês? É divertido ter essas pessoas perto de você. Essas pessoas que escolhem ser elas mesmas, aceitam-se a si mesmas. Aceitam-se sem queixas. Sabem que são humanas, que são falhas, que têm limitações, mas se aceitam como são. Olham no espelho e admiram quem está lá. Gostam de se ver, amam-se a si mesmas, se aceitam. Sabem que têm determinada aparência e se aceitam como são. Se são altos, está bom. Se são de baixa estatura, está bem também. Se são carecas, está ótimo. Se tem cabelo, está bom. Para elas, tudo está bem. Você nunca ouvirá dessas pessoas uma autodepreciação. Se você perguntar às pessoas, você gosta de você? Você gosta de si mesmo? Você irá ouvir um sonoro, claro que sim, eu gosto de mim. E você? Ame-se, faça a escolha certa. Talvez até hoje, você tenha vivido esperando que Deus fizesse em sua vida o que você deve fazer por si mesmo. Talvez você gostaria que Deus aparecesse e dissesse todos os dias para você que você é especial, que você é único, que você pode olhar a vida com um significado sem esperar a aprovação dos outros. Mas Deus quer que você faça isso. Essa é a sua parte. O que você pensa é o que você é. O que é autoajuda cristã? Nada mais, nada menos que você ajudar a si mesmo com o poder e a graça de Deus. As pessoas que escolhem ser elas mesmas com o poder de Deus, elas gostam praticamente de tudo que se refere à vida. Elas são sadias e realizadas. Estão livres de todo sentimento de culpa ou de toda ansiedade. Essas pessoas que gostam de si mesmas, elas amam sorrir para a vida. Nelas, a ausência total pela busca de aprovação. São capazes de viver sem aprovação e aplauso dos outros, porque elas sentem-se bem consigo mesmas. Por que Jesus foi à cruz sozinho? Por que Jesus pôde enfrentar tudo aquilo sozinho? Por que Jesus enfrentou tantas vezes calúnias, dizerem as falsidades que falaram a ele, que você tem demônios, quem conduz sua vida é Beelzebu, você é apenas um carpinteiro?
Quem é esse Nazareno, de onde ele veio? Como Jesus enfrentou tantas agruras na vida? Senão que ele olhasse para si mesmo e soubesse o valor que ele tem. Sem buscar a aprovação dos outros, sem buscar aplausos ou honras. Mas ele sabia perfeitamente quem ele era. Amigo, ame-se, goste de você, se dê valor. Isso é o mais importante, a escolha mais certa que você faz para você mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, o que nós pensamos determina o que nós somos. Não são as circunstâncias, não são as coisas fora de nós que nos transformam, mas são sim as coisas que nós carregamos interiormente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como Jesus, sem querer aplausos, mas vivermos para amar a vida e vivê-la hoje, intensamente, pois o Teu poder repousa sobre cada um dos Teus filhos, para que assim possam viver. Entregamos a nossa vida hoje e sempre aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.